Quais são as palavras, os pontos gramaticais que eu preciso aprender primeiro para ser considerado um aluno de nível A1, A2, etc. Será que isso está escrito em algum lugar? Eu estou começando uma série de vídeos para tentar responder essas perguntas para você. Você já ouviu falar em linguística de corpos? Sabe o que isso tem a ver com o quadro comum europeu de referência para linguagens? Como será que as escolas de idiomas resolvem o que elas vão ensinar primeiro para um aluno? A linguística de corpos é um estudo empírico, ou seja, baseado na ciência de observação. Ela pode ser feita de várias formas. Quando você pretende observar como o nativo se comporta na sua linguagem oral, você contrata um grupo de pessoas e coloca um gravador junto com eles, e eles vão andando para lá e para cá, coletando tudo que eles estão falando em um dia, uma semana, um mês, depende do tempo que foi programado para a pesquisa. E aí depois pega-se essas gravações e faz-se uma compilação de quais porções lexicais e expressões aparecem com mais frequência. O que é uma porção lexical? Em inglês a gente chama de chunks. É um grupo de palavras que não se separa. Muitas escolas de idioma já estão usando o que eles chamam agora de abordagem lexical, que propõe ensinar dessa forma. Ao invés de você ensinar uma palavra isolada, você apresenta essa palavra em quais contextos possíveis ela pode aparecer e já junto com as outras palavras que aparecem junto com ela. Isso com certeza acelera o processo de aquisição de linguagem. O quadro comum europeu de referência para línguas com certeza não indica quais palavras você precisa saber, nem quais pontos gramaticais você precisa saber para ser considerado de determinada proficiência. Mas ele te dá uma coisa muito melhor do que isso, que são as competências e habilidades que você precisa ter para ser considerado de nível A1, A2, etc. Isso nos permite moldar o vocabulário que o aluno precisa aprender para ser considerado proficiente e o principal de tudo, para que ele consiga atingir o objetivo de comunicação que ele tem. Eu sempre recebi alunos que tinham um objetivo iminente de comunicação não factível, porque eram alunos de proficiência A1, A2 e eles precisavam ir para o exterior, discutir contratos, defender teses de mestrado, de doutorado, mas logicamente não tinham condições para isso. Agora, lembra que no quadro comum europeu de referência para línguas tem a descrição do que o aluno precisa saber para ser considerado daquele nível? Ele precisa ser capaz de falar sobre o mundo concreto e imediato dele. O meu mundo concreto e imediato pode ser diferente do seu. Algumas coisas, porém, são comuns a todas as pessoas. Existem 3 ambientes dos quais ninguém consegue escapar. São comuns a todas as pessoas do mundo: casa, trabalho, escola. Então, seu trabalho vai te dar uma paleta de palavras que talvez outras pessoas não saibam naquele nível de proficiência. Então, é possível você treinar uma pessoa, né? Ou é possível você se treinar para ter o vocabulário que você precisa e ainda continuar no nível A1, sendo que você ainda está no nível A1, eu acredito que é possível. Foi por isso, inclusive, que eu criei essa marca para mim, Fluency English Coaching. Eu já não ensino inglês há muitos anos. Os meus alunos já vêm com uma bagagem de palavras, né, de pontos gramaticais, mas eles não têm fluência ainda porque eles não conseguem se comunicar, eles não conseguem colocar em prática aquilo que eles sabem. Então, o que eu tenho feito? Eu treino as pessoas para usar o inglês que eles já têm. Pode ser que a pessoa não consiga pedir um café na Starbucks, que eu acho realmente extremamente complicado, mas ele consegue defender a tese de mestrado, de doutorado dele. Uma outra coisa também que te ajuda a definir, quando você tem um aluno brasileiro que quer se comunicar em inglês e ele precisa conversar com nativos,
É bem complicado isso. Eu diria que não dá em um período muito curto de tempo. Por quê? Vamos supor, um aluno que está no nível A1 conversar com o nativo tem nível C2. Então, a conversa fica muito difícil de acontecer. Agora, quando o brasileiro conversa, o brasileiro, né, que está conversando em inglês como segunda língua, conversa com outro estrangeiro que tem o nível A2 ou B1, a discrepância é menor. Então, é possível que a conversa aconteça durante horas. É possível que um aluno de nível A1, de proficiência A1, converse durante horas com outro aluno que tem proficiência A1, A2 ou de repente B1 e B2. Por quê? Crianças fazem isso. Uma criança de 5 anos está no nível A1 da proficiência da sua língua mãe e ela conversa com outra criança durante dias, anos, talvez. Então, isso é uma outra coisa que precisa ser trabalhado com o aluno. Ele não criar expectativas, né, de fazer debates muito fora do seu mundo concreto e imediato. Mas as palavras que esse aluno sabe, pode ser que muitas outras pessoas não saibam. Pulou de nível porque ele sabe mais do que a maioria dos alunos que estão no nível A1? Não. Outro exemplo que eu vou dar para a gente entender mais ainda essa diferença entre proficiência e fluência. Há um ano atrás, mais ou menos, eu estive numa festa de aniversário e tinha um casal de brasileiros lá e um dos convidados era estrangeiro. E aí ele percebeu, né, que o casal e eu falávamos inglês, então ele chamou a gente para conversar e ficou aquela rodinha lá durante algum tempo. E aí depois ele me chamou meio de canto e falou assim: nossa, você é professora de inglês, né? Como que é dar aula de inglês no Brasil? O que você precisa ensinar? Sempre essas mesmas dúvidas, né? O que você ensina primeiro? E aí eu comecei a conversar e ele mudou um pouco o assunto e falou assim: desse casal, né? O que eu percebi foi o seguinte: a menina que não se achava fluente, ela nunca falou para as pessoas que era fluente em inglês, falava bem devagar, pensando muito nas palavras, escolhendo muito as palavras, e o namorado já falando, né, pelos cotovelos. Ele falou assim: eu não entendo nada do que esse cara fala. Já a menina, eu entendi tudo que ela falou. Nesse momento, eu sempre pego todas as oportunidades e transformo elas em estudo, pelo menos um estudo de caso. E pra mim, o que transpareceu isso? Foi a primeira vez que eu falei: nossa, fluência não tem nada a ver com proficiência. O cara já tinha morado fora, né? O namorado já tinha morado fora do país e por isso, né, tinha essa segurança de falar muito rápido e não pensar muito para falar, e dava essa falsa impressão de que ele era proficiente ou de que ele era fluente, como a maioria das pessoas entende. Então, assim, quem tá de fora tá olhando para essa conversa e fala: nossa, o cara é fluente em inglês, e a menina não é. E muito pelo contrário, né? Quando eu tava discutindo lá umas teorias de aquisição de linguagem, eu catei o gringo para, né, ensinar algumas coisas que eu sabia e ele se mostrou muito interessado. Às vezes a pessoa morar fora do país ou a pessoa ter algum entendimento faz ela crescer ali e, na verdade, não estava dando certo, ou seja, a conversa não estava fluindo entre esse brasileiro que morou fora e o estrangeiro, né? Ele era, acho que, irlandês. Ela, falando devagar, conseguiu comunicar tudo aquilo que ela queria. Então, pode ser que ela estivesse no nível acima do dele, que falava, do namorado que falava pelos cotovelos. O que eu resolvi fazer nessa série de vídeos? Eu peguei vários livros didáticos que eu tenho aqui em casa e eu tô fazendo uma compilação das palavras que são ensinadas primeiro e dos pontos gramaticais que são ensinados primeiro. Qualquer professor de inglês que tem experiência vai saber o que é, né? Isso é uma coisa muito comum para nós. Mas o meu foco sempre foi o sistema de sons, né? Lembra que toda língua tem 3 sistemas: um sistema de sons, de gramática e de vocabulário. Quando o aluno já tem gramática e vocabulário, de até citar, né, as fórmulas de estrutura de frases, não quer dizer que ele é fluente, muito menos proficiente. Então ele precisa conseguir comunicar aquilo que ele quer. Quando o sistema de sons atrapalha tanto
que o que a pessoa estudou já não vale muita coisa porque a mensagem não está sendo passada, né? Tá acontecendo um ruído por causa do sotaque, é aí que eu entro com a ideia do coaching. Então eu ensino a pessoa a falar aquilo que ela precisa. Geralmente não é vocabulário, geralmente não é ponto gramatical, porque isso a pessoa já tem, é uma bagagem que ela já traz. Então por isso que eu foquei no sistema de sons, que parece que é o mais esquecidinho, assim, nenhuma escola de idiomas que eu conheça foca tanto nesse terceiro sistema. No próximo vídeo eu vou comentar os níveis A1 e A2, então estou planejando fazer dessa forma, tá? No próximo vídeo eu vou comentar quais as palavras mais comuns que eu consegui compilar em todos esses livros didáticos que eu tenho aqui no meu armário, o que é ensinado primeiro e que eu posso olhar no quadro comum europeu de referência para a linguagem e dizer, olha, isso aqui realmente é casa, trabalho, escola e talvez alguma outra coisa a mais. E aí eu vou trazendo para vocês essas palavras que eu vou encontrando e esses pontos gramaticais que eu vou encontrando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Like it if you like it, subscribe. I'll see you next video.